Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A CPI mista que investiga a Petrobras teve hoje o primeiro depoimento. A convocada foi a presidente da empresa, que não trouxe novidades. É a quarta vez que Graça Foster fala sobre as denúncias contra a Petrobras em menos de 2 meses. A senadores e deputados repetiu o que já havia dito sobre a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Confirmamos na data de hoje exatamente que o negócio, como ele se apresentou depois da crise e como ele se apresenta hoje, ele não é um negócio de grande atratividade. Ele é um negócio de baixo retorno. A CPMI também investiga o pagamento de propina por uma empresa da Holanda a funcionários da Petrobras. A SBM Offshore venceu a concorrência para a venda de 8 navios, um contrato de quase 28 bilhões de dólares. A Comissão de Apuração Interna não identificou, na sua esfera de atuação, dentro das atribuições que tinha e que tem, de pagamento de qualquer vantagem a qualquer um dos nossos empregados. A comissão não identificou. Graça Foster também negou o superfaturamento na construção da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. A obra, orçada inicialmente em 2 bilhões e 400 milhões de dólares, pode superar os 18 bilhões. Segundo a presidente, a Petrobras usou uma tabela para calcular o custo da ampliação e não da construção de novas refinarias. Definitivamente, podemos ter cometido todos os erros, mas foi um trabalho técnico, um trabalho de quem fez a última refinaria em 1980. Ela também rebateu as denúncias de que plataformas da Petrobras são lançadas ao mar inacabadas e citou o caso da P-62, que teria sido inaugurada com falhas nos sistemas elétrico e de amarração. O sistema elétrico estava 100% pronto e o sistema de amarração ele estava incompleto e seria completado no percurso entre o estaleiro e a locação. O relator, que é do PT, fez 139 perguntas à presidente da Petrobras. Gastou mais de 2 horas. Durante todo esse tempo, a oposição ficou impedida de fazer questionamentos. Irritado, este deputado do Solidariedade levou uma pizza para o plenário. Durante o depoimento, chegou a notícia da nova prisão de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. Ele falou à CPI do Senado na última terça-feira. A Operação Lava Jato da Polícia Federal identificou contas na Suíça em nome do ex-diretor, no valor de 23 milhões de dólares. Graça Foster se emocionou ao comentar o suposto envolvimento do funcionário no esquema. É um assunto que estarrece a todos nós e quando a gente lê sobre operações criminosas, eu não sei se foi esse o termo que o senhor colocou, nós ficamos só com a suspeita muito envergonhados. Não há como não constatar que uma organização criminosa, como já se disse, atuou assaltando os cofres da Petrobras. Nós vamos confrontar todas as informações que nós temos em relação ao Paulo Roberto Costa, portanto, não há um desespero por parte da CPI em tratar o tema do Paulo Roberto Costa como se fosse a prioridade número 1 da CPI. É prioritário? É. Vai ser investigado? Vai. No devido tempo. Ainda neste ano, os tribunais podem ter novas regras para agilizar o julgamento das ações de natureza civil. Depois de sofrer alterações na Câmara, o projeto que reforma o Código de Processo Civil está de volta ao Senado. Uma comissão especial analisa o texto. O presidente tem pressa, mas pontos polêmicos podem atrasar o andamento da matéria. A Comissão Especial de Senadores, que busca um texto de consenso, convidou os juristas e o relator do Código de Processo Civil na Câmara, deputado Paulo Teixeira. Ele detalhou algumas mudanças feitas pelos deputados na proposta original. Uma delas é a possibilidade de um tribunal decidir sobre muitas ações do mesmo tipo que tramitam nas instâncias inferiores. É o chamado incidente de resolução de demandas repetitivas.
O Senado propunha que o incidente fosse instaurado assim que o Judiciário tomasse conhecimento das demandas repetitivas. A Câmara preferiu que houvesse o debate. Então, a primeira ação que chegar no segundo grau, aí se instaura o incidente. Nós vamos tentar encontrar uma solução, porque o que hoje abarrota o Judiciário são as demandas repetitivas no primeiro grau. E que só criar um incidente no segundo grau vai continuar a persistir o problema de milhares de ações no primeiro grau que abarrotam a Justiça. Temos aí até o dia 2 e 3 de julho para que essa parte dos juristas, juntamente com o relator, os membros da comissão especial, possam ter uma posição já bastante adiantada e queremos votar no plenário do Senado Federal essa matéria entre o dia 15 e 17 de julho. O projeto do novo Código de Processo Civil elimina alguns recursos judiciais, prevê o julgamento na ordem cronológica de conclusão dos processos e permite o uso de conciliadores em ações de família, como divórcio, união estável, guarda de filhos. Eleições 2014. As convenções partidárias já começaram e devem ser realizadas até o fim do mês. Os partidos escolhem candidatos e aprovam coligações num clima de incerteza sobre as regras eleitorais. A Justiça ainda tem que decidir sobre as campanhas e o tamanho das bancadas de cada estado. Está aberta a temporada de convenções partidárias. Até 30 de junho, os partidos têm que se reunir para escolher candidatos e só os aprovados nas convenções podem se candidatar. Os filiados também definem as coligações. Elas determinam o tempo de rádio e TV que cada grupo terá. Este ano, os partidos devem escolher candidatos aos cargos de presidente da República e vice, senador, governador e vice, deputados federais, estaduais e distritais. No caso dos deputados, o número de cadeiras ainda é incerto. O TSE aprovou uma resolução que altera as bancadas na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas, mas ela está sendo questionada por 6 ações que devem ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, uma delas de autoria do Congresso. Recorremos e estamos aguardando o pronunciamento da Justiça, já que a Constituição Federal determina que esta é uma definição que cabe à lei complementar. A maioria dos membros do Tribunal Superior entendeu que a Lei Complementar 78 delegava ao TSE a fixação do número de cadeiras. O julgamento no Supremo começou nesta quarta-feira, mas foi suspenso antes que os ministros começassem a votar. De acordo com a assessoria do STF, a análise das ações deve ser retomada na próxima semana. Também falta definir se a mini-reforma eleitoral vale para este ano. Aprovada em 2013 pelo Congresso, ela vai interferir nas campanhas, que começam no dia 6 de julho. Proíbe, por exemplo, o uso de bonecos e restringe a propaganda em veículos. A decisão sobre a validade das novas regras cabe à Justiça Eleitoral. Está com pedido de vista ao ministro Gilmar Mendes e teve o voto já do ministro João Otávio Noronha, que é o relator, no sentido de aplicá-la quase que integralmente. Deve estar sendo colocado em mesa na próxima semana. A partir de amanhã, a Voz do Brasil poderá ser transmitida em horário diferente do habitual. Durante a Copa do Mundo, o programa, que normalmente termina às 8 da noite, poderá ser veiculado das 7 às 10 da noite. O horário flexível será permitido até o dia 13 de julho. A mudança faz parte de uma medida provisória que tramita no Congresso Nacional, mas já está valendo. Terminamos esta edição com imagens do Congresso iluminado de verde e amarelo para a Copa do Mundo. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite.